Olá pessoal, sou o professor Ricardo Takaoka, docente aqui do Instituto de Pós-Graduação INDEP, tenho especialização em enfermagem do trabalho, gestão em saúde pela Federal de São Paulo e tenho mestrado pela Unesp Botucatu. Hoje quero falar com vocês um pouquinho sobre gestão do serviço de saúde ocupacional, mas antes disso, quero falar para vocês que nós estamos 16 anos no mercado de trabalho. O INDEP tem diversas pós-graduações de excelência e uma delas é a enfermagem do trabalho. Quero trazer para vocês aqui hoje como que o serviço de saúde ocupacional deve ser gerido. A gestão, que pode ser do enfermeiro do trabalho, ela deve ter componentes essenciais para a efetividade e para a qualidade da gestão. Um ponto importante é trazer para vocês essa oportunidade aqui, que é gerente de saúde e segurança do trabalho, ou seja, uma remuneração aí de R$ 14.373. E que os requisitos, é ensino superior completo em enfermagem, pós-graduação completa em enfermagem do trabalho. Aqui pode ser uma oportunidade para você que quer alavancar na sua carreira profissional, com um salário significativo aqui, né? Então, nós precisamos pensar em formar vocês com olhar na gestão, para que a gente possa assumir esses papéis importantes na hierarquia das nossas empresas, ok? O serviço de saúde ocupacional, ele é essencial em todas as empresas, seja indústrias, usinas, serviço de hospedagem, hospitais, aeroportos, zona portuária, nós temos diversos cenários de atuação. E hoje vamos falar um pouquinho sobre gestão em saúde, que é o planejamento e a execução com eficiência, sem desperdício e risco. Liderar ações para uma população mais saudável. Esse é o nosso propósito, tá ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico e que esse é um papel fundamental que o enfermeiro do trabalho deve executar. Se você for convidado para assumir um serviço de saúde ocupacional, você tem que ter um planejamento para essas ações e vou ensinar vocês aqui cada item importante nesse planejamento. Um deles é o diagnóstico situacional, ou seja, você deve chegar nesse cenário, observar a infraestrutura, os atendimentos de conformidade legal, depois organizar a estrutura física, também fazer a definição das atribuições dos profissionais, que nós temos a equipe multiprofissional, nós temos um médico, nós temos o ergonomista, o técnico de enfermagem do trabalho, e nós precisamos delimitar aqui cada atividade para os seus profissionais em respectivo cargo, ok? Um ponto importante é a gente também delinear o fluxo de atendimento, para que a gente possa ter eficiência. E implementar também os programas de saúde. Buscar uma qualificação dessa assistência em saúde, para que a gente possa demonstrar nos indicadores pontos positivos. E que se a gente identificar pontos a melhorar, que aí a gente vai tratar no nosso processo de melhoria contínua. Um outro ponto importante também é a gestão de custos, porque a partir daí a gente consegue ver a nossa efetividade das nossas ações. E aí nós vamos trabalhar nas reuniões de equipe a questão da programação anual das nossas atividades, ok? Então, não se esqueça, o planejamento estratégico, ele deve começar pelo diagnóstico da situação. Nós temos que organizar a infraestrutura, nós temos que buscar a distribuição de atividades por cargo, nós temos que delinear nosso fluxo de atendimento, nós temos que implementar os programas de saúde e fazer a qualificação dessa assistência e demonstrar um bom indicador aí de serviço. A gestão de custo vai ser consequência disso também, tá ok? Nós não vamos ter desperdício, vamos ter a eficiência da nossa assistência e a partir daí a gente demonstra o nosso reconhecimento dentro da nossa empresa. O serviço de saúde ocupacional ele tem pontos importantes que nós devemos observar e o enfermeiro do trabalho ele deve estar atento a esses itens. Por exemplo, paredes laváveis, janelas teladas, gestão dos resíduos infectantes, a certificação do responsável técnico pelo Conselho Profissional de Enfermagem, pelo Conselho Regional também de Medicina. Nós temos que olhar para o controle de pragas, nós temos que olhar para a limpeza do reservatório de água, a limpeza e a higienização do ar-condicionado,
a licença de funcionamento da vigilância sanitária, são itens importantes aí no funcionamento desse ambulatório, ok? Mas eu vou tratar um pouquinho mais desses assuntos à frente aí com vocês. Nós temos que trabalhar sobre pilares de gestão, e eu trago para vocês aqui uma experiência profissional. Eu trabalhei numa multinacional e lá a gente conseguiu observar 8 pontos de gestão. E aí eu descrevi esses 8 pontos de gestão para que a gente possa trazer uma eficiência das nossas atividades. Então, desses 8 pilares de gestão, nós temos a estrutura, nós temos a hierarquia e as atribuições, nós temos os programas de saúde, a assistência em saúde, a promoção da saúde através das campanhas, informativos, nós temos os indicadores de desempenho, nós temos a gestão dos custos e nós temos a reunião de equipe, que esse é ponto principal aí para a gente melhorar e ter uma sinergia da nossa equipe multiprofissional. Eu vou trabalhar cada item desse e você vai aprender aqui comigo. O primeiro pilar é o de estrutura, que nós devemos observar nessa unidade ambulatorial os recursos materiais, seja ele de escritório ou a parte ambulatorial, que é os nossos procedimentos na hora do atendimento. Os recursos humanos, também através dessa equipe multiprofissional, nós devemos observar a escala de trabalho para que a gente possa programar a agenda de atendimento, a programação de férias também é importante, né, para a gente evitar qualquer tipo de paralisação de atendimento. Nós temos também que prover também o transporte de emergência, nós temos uma ambulância no nosso cenário de trabalho. Nós temos um software, que tem que ser um bom software de gestão de dados, para que a gente possa inserir esses dados. A gente tem que promover também o sistema de agendamento eletrônico, para que esses nossos colaboradores peçam os agendamentos de atendimento para eles nas demandas, que seja por uma dor, seja por algum desconforto, seja por alguma questão emocional. Os convênios com os laboratórios, que é onde eles vão executar os nossos exames complementares, que possa ser feito um deslocamento de uma equipe em loco na nossa empresa, na nossa indústria, na nossa usina, ou que ele também possa receber esse colaborador para executar lá no seu laboratório, tá bom? Um ponto importante também é a parceria com as unidades de saúde do município, porque é a partir daí que nós vamos fortalecer a questão da promoção da saúde, que também é parte integrante da atenção primária à saúde. E nós fazemos parte também de executar essa atividade dentro da empresa com nossos colaboradores. É lá que ele passa o maior tempo do dia, né? E às vezes tem município que não tem um atendimento no noturno. Outro ponto importante é que a gente possa e que a gente deve elaborar um regimento interno, onde a gente vai distribuir os cargos e as atividades, que a gente coloque também todas as rotinas de procedimentos, para que a gente mantenha um padrão de qualidade ouro. O formulário padrão também que a gente vai preencher, que a gente vai utilizar nos atendimentos. O fluxo de atendimento desses exames ocupacionais também é parte integrante e importante a gente delimitar. A manutenção da estrutura, olhando para os reparos predial, a calibração dos aparelhos, porque aí eu chamo atenção na calibração dos aparelhos, que nós precisamos dar um dado eficiente, real, porque vocês imaginam a gente fazer uma aferição de pressão arterial e aí a gente dá um dado errado, porque o aparelho está descalibrado e vem uma medicação e uma alteração biológica aí como consequência. Isso não é nada bom. Então nós temos que ter os aparelhos totalmente calibrados, sua manutenção devida feita, ok? Ponto importante também é a limpeza desse reservatório de água, que a gente tem que promover, porque nós vamos ter limpeza do local, nós temos a hidratação dos nossos colaboradores, e esses reservatórios têm que ser higienizados a cada 6 meses. A higienização do ar-condicionado também é importante, tá? O controle de praga semanal e a destinação dos resíduos infectantes, e que esse possa ser treinados todos os colaboradores, e que nós possamos fazer o armazenamento correto, a destinação dele, que nós tenhamos uma empresa contratada para fazer a coleta desse material e a destinação final. Esse item, pessoal, é ponto crucial nas auditorias de certificação, também a fiscalização da vigilância sanitária. Então esse ponto é importante manter em dia, ok? Isso também é uma segurança para os nossos colaboradores, que sejam atendidos ou os profissionais que trabalham lá no nosso ambulatório. A licença de funcionamento ela é consequência de todos esses requisitos atendidos, tá
bom? E ela é parte também fundamental que ela tenha a liberação válida e também a gente deve colocar ela no mural para que possa ver que a liberação está em dia. Outro ponto é a responsabilidade técnica dos conselhos profissionais, regional de enfermagem e de medicina também, ok? E que ele esteja também no mural visível para todos os colaboradores que acessam o nosso ambulatório de serviço de saúde ocupacional. Outro ponto importante, outro pilar que é fundamental são os programas, que a partir daí a gente vai demonstrar a conformidade legal e a preocupação da nossa empresa quanto à saúde dos nossos colaboradores. O programa de controle de saúde ocupacional, que é a execução dos exames ocupacionais, que é o admissional, o periódico a cada 12 meses, né, a mudança de risco, o retorno ao trabalho e o demissional também, tá? Mas também nós temos que observar a questão da hidratação e alimentação dos nossos colaboradores. A imunização deles se estão em dia, seja de febre amarela, tétano, hepatite, outras imunizações também pertinentes à exposição dos locais. E aí a gente vai trabalhar também a ergonomia, que a gente já falou aqui em uma outra aula. O enfermeiro do trabalho deve verificar o equilíbrio físico, emocional e também postural dos nossos colaboradores. Nós vamos fazer orientações ergonômicas, nós vamos promover a ginástica laboral no início da jornada, durante a jornada, nas pausas e até no final, né, para a gente proporcionar o relaxamento aí, né, da tensão muscular que foi executada durante as atividades. A aplicação de correções, como as blitz postural também nos lugares, nos setores, que isso é importante. O registro dessas adequações como forma de manter a evidência dessas ações aí. Isso também nós temos que deixar bem claro, porque qualquer auditoria pode solicitar as nossas ações nessas correções e a gente tem que evidenciar elas, né? Então registrar esse é um ponto crucial, tá? O programa de conservação auditiva na avaliação da exposição ao ruído também é importante. A gente trabalha junto com a segurança do trabalho na identificação do nível de ruído que ele está exposto. E aí a gente vai fazer a orientação do uso do protetor auditivo, a gente vai treinar, a gente vai ensinar a higienização, a guarda, a troca, tá? E a gente vai monitorar esse uso dele, tá? E isso tudo para promover a saúde auditiva dos nossos colaboradores. Nós vamos acompanhar através do exame de audiometria, tá? Que é um exame complementar que a gente olha o nível, né, de audição desse nosso colaborador, se ele não está tendo nenhuma perda. Outro ponto importante é o programa de proteção respiratória, onde a gente tem os procedimentos operacionais para manter a integridade da saúde pulmonar dos nossos colaboradores. O uso do protetor também respiratório, o treinamento também quanto ao uso, a higienização, a troca no momento adequado, se está sentindo algum cheiro de algum produto e que aí já precisa trocar esse filtro, isso é importante, tá? Manter a saúde pulmonar dos nossos colaboradores, nesse requisito aí é prioridade. A redução também do FAP, que é o fator acidentário previdenciário, é parte também da atividade do enfermeiro. Nós temos que observar aí que nós podemos ter benefícios indevidos. Um colaborador que ele está 4 meses na nossa empresa, ele não pode ter desenvolvido uma DORT, né, uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, porque o tempo de exposição é curto, foi curto, né? E ao mesmo tempo, ele não teve uma atividade repetitiva, ele não teve uma sobrecarga, né? Então a gente deve observar isso daí. E aí a gente pode identificar, às vezes nesses casos, que foi atividade anterior. E aí a gente precisa fazer a impugnação desse benefício indevido, porque senão nós vamos correr o risco de subir o seguro de acidente de trabalho da nossa empresa, que ela paga anualmente. Tá bom? Então esse é um ponto fundamental que o enfermeiro do trabalho deve executar. Outro ponto importante é a elaboração do plano de atendimento e resposta às emergências, onde a gente vai fazer a formação do nosso socorrista, nós vamos certificar condutores, nós vamos colocar kit de primeiros socorros disposto nos setores, né, de forma acessível, nós vamos fazer o fluxo de atendimento, fazer os contatos fixos nos murais, para a gente manter a comunicação efetiva, nós vamos também marcar o ponto de encontro e nós vamos ter os hospitais de referência já monitorados para que a gente possa conduzir as nossas vítimas de algum acidente, né? Ponto também fundamental é que a gente faça a digitação dos dados de atendimento.
que a gente atenda os requisitos do E-Social. Isso é uma exigência hoje do Ministério do Trabalho e Emprego e que nós, equipe de saúde ocupacional, deve atender essas conformidades legais, ok? Então esse foi um ponto, um dos pilares também fundamental na prática do enfermeiro do trabalho. Nós temos também a assistência à saúde, que é onde a gente executa os nossos exames ocupacionais. Quais são esses exames ocupacionais? O admissional, quando ele está entrando, ele precisa ser avaliado se ele tem condição de saúde para essa função. A mudança de risco, quando ele tem uma promoção. O periódico, que é quando ele mantém na empresa, e a cada 12 meses nós vamos fazer essa avaliação, e esse exame não pode vencer antes dos 12 meses. Por isso que nós devemos solicitar o exame complementar com antecedência, para que essa avaliação clínica, que é o desfecho, seja antes da validade desse exame. Nós temos também o retorno ao trabalho, em caso de afastamento pelo INSS, e nós temos os demissionais, que é quando o colaborador deixou a empresa ou ele foi desligado. Esses exames são fundamentais e que precisa estar em dia, porque também são informativos que vão para o E-Social. A imunização ocupacional, que pode ser a febre amarela, o tétano, hepatite, também é parte que a gente deve acompanhar dentro das nossas atividades no dia a dia. A sistematização da assistência de enfermagem é fundamental, porque nós fazemos a consulta, nós diagnosticamos deficiências e necessidades humanas básicas, nós prescrevemos cuidados, nós acompanhamos a recuperação clínica desse paciente, desses colaboradores, e isso é fundamental na nossa atividade prática do dia a dia. A integração de novos colaboradores também é importante. É o momento que a gente vai ter contato com nossos colaboradores, que a gente vai passar algumas informações para ele de saúde, né, que ele deve praticar e que a gente deve acompanhar ele no cotidiano do trabalho dele e que ele deve ter a aderência a procurar o serviço de saúde ocupacional em qualquer ocasião. Tá? Então nós vamos falar do nosso horário de funcionamento, quem é a equipe que vai estar lá, quais são os pontos importantes para a saúde dele, tá ok? Outro ponto que o enfermeiro do trabalho também executa é a inclusão de pessoa com deficiência ou reabilitados do INSS. Nós temos uma lei de cota que nós temos que atender e nós temos a avaliação clínica para ver se atende essa legislação com emissão de laudo posterior junto com o médico do trabalho. O enfermeiro do trabalho também faz essa identificação, essa consulta para colaborar nessa inclusão social. A gestão dos afastados também é importante, que a partir da validação desses atestados nós vamos identificar se é alguma patologia de cunho social ou se é uma patologia que teve origem laboral, que a gente precisa promover uma melhoria no nosso processo de trabalho. A readaptação funcional, que pode ser empregada temporariamente até ele se recuperar nesse retorno ao trabalho, ou que ele tenha uma atividade aí, né, num período de supervisão, para que ele possa plenamente recuperar ou até trocar de setor, se for necessário. Né? A recuperação desse funcionário é responsabilidade da equipe de saúde acompanhar. O registro dessas ações é fundamental também. Tá? A permissão para trabalho em altura também é um ponto importante da nossa atividade. Avaliar esse colaborador se ele não está se sentindo mal durante esse dia, para que ele possa fazer esse serviço em altura. A visita técnica nos setores deve ser feita no nosso cotidiano. Seguir aos setores para que a gente possa avaliar insatisfações, identificação de algum comportamento de risco ou de algum risco que esteja presente e não esteja controlado. Né? Nós vamos fazer também a emissão do perfil profissográfico previdenciário, que nada mais é que o histórico desse colaborador pelo período que ele esteve na nossa empresa. Lá a gente vai demonstrar os riscos expostos, os equipamentos de proteção individual utilizados, os exames médicos ocupacionais e exames complementares que a gente executou durante esse período que ele esteve com a gente. Isso mostra o nosso compromisso, né? E principalmente atendendo aos prazos legais. Isso não traz nenhuma evidência de risco para a empresa, e sim um bônus mostrando que a empresa tem preservação da saúde e da segurança deles, ok? Outro ponto integrante e importante aí é a questão da validação dos documentos, né, dos prestadores de serviço. Nós temos que checar, né, o programa de controle de saúde ocupacional, nós precisamos olhar o atestado de saúde ocupacional, se eles têm os exames complementares necessários, né, perante aos riscos que eles vão estar expostos, isso tudo para averiguar se não tem nenhuma irregularidade para ele executar o serviço. A verificação também
dos medicamentos é importante, tanto quanto a validade quanto a dispensação desses medicamentos através da prescrição médica. E a gente vai fazer o controle aí também desses custos, a compra de aquisição de novos materiais através dessa gestão. O controle de infecção hospitalar também é importante na atividade. Nós temos que observar que a gente não pode deixar nenhum cenário de risco aí para a infecção dos nossos colaboradores, né, conforme os atendimentos vão ocorrendo no nosso ambulatório. E nós vamos ter bastante atendimento e a gente precisa manter o controle dessa infecção hospitalar aí, porque não ocorra. O checklist da ambulância também é importante, tanto quanto a gente olhar para o kit de primeiros socorros. A maleta de emergência, se tiver medicações ali, a questão dos equipamentos, principalmente após o uso deles, tá? A formação de cipeiro também é parte que a gente vai participar aí. Nós, como os enfermeiros do trabalho, nós vamos fazer a formação de cipeiros, né? A gente vai promover e vai levar conhecimentos para eles de como promover saúde, de como identificar risco, de como controlar esses riscos. E aí a gente também vai fazer a gestão desses passivos relacionados à saúde. Tudo aquilo que gera uma ação trabalhista relacionada à saúde, nós precisamos identificar para que a gente possa corrigir e a gente não tenha mais nenhum caso que prejudique a saúde dos nossos colaboradores. E não é isso que a gente quer. A gente quer nossos colaboradores saudáveis e que ele mantenha em pleno exercício profissional conosco. Tudo bem? Esse também foi mais um pilar de gestão. O da promoção da saúde é onde a gente vai executar a questão do diagnóstico de saúde e estilo de vida. Esse circuito de saúde a gente vai fazer a caracterização social e demográfica. A gente vai conhecer esse colaborador, fazer uma entrevista do estilo de vida, o histórico familiar de doenças. A gente vai fazer uma verificação de pressão arterial, de índice de massa corpórea, olhar a sua acuidade visual, olhar a questão da glicemia, porque a partir daí nós vamos levantar os fatores de risco e a gente vai propor medidas de preservação da saúde. As ações, após esse circuito que a gente monta, pode ser os planejamentos de editoriais, nós fazemos informativos de saúde para os murais, nós vamos fazer o diálogo diário de saúde e segurança, nós vamos promover campanhas e palestras, nós vamos fazer a participação na Semana Interna de Prevenção de Acidente, nós vamos colocar também as orientações individuais durante os atendimentos às nossas consultas de enfermagem, nós vamos fazer acompanhamento de grupo de risco, de hipertenso, diabético, e isso tudo é parte integrante de que a gente possa buscar aí cada vez mais uma melhoria contínua da saúde dos nossos colaboradores, evitando afastamento no trabalho, que ele esteja satisfeito, feliz no nosso contexto laboral. Outro ponto e outro pilar importante é os indicadores de desempenho, onde demonstra a questão do absenteísmo doença, que a gente não tem afastamento de doenças ocupacionais ou profissionais, e que se tiver doenças de cunho social, que a gente também possa promover as nossas ações em saúde aí, a forma educativa. Nós vamos observar nos indicadores também a questão dos exames ocupacionais, se nós estamos atendendo dentro da legislação. A assistência à saúde também, se ela está qualificada, os afastamentos do INSS, se está atendendo os prazos, né? A redução da gravidade dos acidentes, né, que ocorre durante a jornada de trabalho, que a gente possa reduzir a gravidade do tempo de recuperação. A gente também observa a questão da abertura da comunicação de acidente de trabalho conforme o prazo estabelecido. Isso tudo mostra o desempenho da nossa equipe, ok? Esse é um pilar também que a gente não pode deixar de lado. Outro ponto importante é a gestão de custos, onde a gente tem um orçamento anual que nós precisamos atender e que a gente deve fazer a conferência desses gastos, o controle desses custos, né, o acompanhamento desses pagamentos, para que a gente possa ter eficiência e consciência nesses custos aí, tá? Um papel importante é evitar desperdício. A reunião da equipe, do nosso time, é importante, porque aí a gente vai alinhar práticas, nós vamos rever procedimentos, nós vamos elaborar estratégias, nós vamos buscar inovações, nós vamos fazer o reconhecimento também de boas práticas. Isso tudo é para fortalecer o nosso time de trabalho. Então são pontos fundamentais na gestão do serviço de saúde ocupacional. Essas atividades, pessoal, estão direcionadas à assistência aos nossos colaboradores. E é através desse
trabalho que nós vamos buscar ações de qualidade de vida, vigilância em saúde, higiene ocupacional, a parte ergonômica, a biossegurança dos nossos colaboradores. Aqui nós buscamos colaboradores felizes trabalhando com a gente, tá? E o nosso trabalho como serviço de saúde ocupacional é trazer esse estímulo aí e essa prática segura. Ponto importante é a gente também salientar o estímulo a ambientes saudáveis. E nós precisamos trabalhar com nossos colaboradores a questão do ar limpo, né? Buscando a questão da consciência de queima de combustível para geração de energia e transporte, a queima de resíduos, né? A produção industrial e emissão de gases, a concentração de população urbana, né? Que seja de forma organizada e não desorganizada, a qualidade do ar nos edifícios, nas moradias, porque aqui traz diversas enfermidades, né? Seja elas pulmonares, oculares, as que dão origem também para os cânceres. Então a gente também deve trabalhar com esse estímulo aos nossos colaboradores, principalmente a questão do ar limpo, da água segura e suficiente também, né? A gente não pode ter eliminação de fontes, nós não podemos ter insuficiência e contaminação, influentes industriais, urbanos, agrícolas, né? A gente pode provocar diversas doenças na população também. Tá? Então as indústrias devem prestar atenção nesses requisitos e a população deve estar atenta e observar esses riscos e comunicar os órgãos públicos para tomar as medidas cabíveis aí. A questão também do alimento adequado e seguro, nós temos que ensinar os nossos colaboradores a questão de escolha de alimentos orgânicos, saudáveis, a forma de manter os nutrientes, né, para que eles possam, né, consumir alimentos cada vez mais saudáveis para promover na sua saúde uma qualidade de vida melhor, né, porque hoje nós temos no nosso país áreas muito grandes, né, para a produção agrícola, né, nós não temos nenhuma escassez no nosso país, né, a produção agrícola para exportação, nós temos essa capacidade. Alimentos contaminados por agrotóxicos não é nada bom, além de contaminar os solos, a questão da água também, a degradação de recursos também do solo, né? A questão da produção de alimento, que isso também pode prejudicar. Então a gente deve trazer essa consciência para o nosso público também, tá? A questão de cidades mais saudáveis, né? Para assentamentos informais, isso não é bom, aglomeração urbana, abastecimento de água, esgotamento também sanitário e destinação de dejetos inadequados, né? A indústria precisa ser segura e com promoção de saúde, isso é ponto importante, tá? A gente evita acidente de trabalho, contaminação de alimentos, né? O ambiente global também, ele deve ser mais estável, né? Nós temos que preocupar com a questão de transporte de produtos contaminantes, a perda da biodiversidade biológica, a destruição da camada de ozônio e essa mudança climática que nós estamos observando no nosso dia a dia. Locais com muita enchente, outros com pouca água, né? Lugares com muito vento. Então a gente está vendo aí um cenário que não é nada bom para a nossa vida. Nós temos que buscar ambientes mais seguros e saudáveis. Precisamos evitar qualquer tipo de contaminação, né? De qualquer tipo de patologia que possa prejudicar a nossa vida. Então nós temos que buscar a questão do desenvolvimento sustentável, através da suficiência, que é promover o bem-estar a todos, a toda a população, a eficiência, que é a gente usar nossos recursos, né, traduzidos em bem-estar para a população, a sustentabilidade, o uso de forma consciente, e isso é um ponto que a gente deve trazer também para os nossos colaboradores, e ele deve praticar no seu dia a dia também, tá bom? Aqui foi um pouquinho do sistema de gestão de saúde, do Serviço de Saúde Ocupacional. Espero que você tenha gostado, que você mantenha aqui conosco nessa imersão de conteúdos gratuitos, que vai trazer uma formação para vocês, sem dúvida, de muita qualidade, de muito sucesso profissional. Deixo aqui um grande abraço para vocês e aguardo vocês na próxima aula.